Hoje eu vi uma cena num hospital e ela me fez pensar em quantas pessoas estão vulneráveis nesse exato momento. E ninguém ao redor percebeu nada. Era uma tarde comum, sala de espera lotada, cheiro de álcool no ar, uma televisão ligada no canto, que ninguém estava assistindo. Duas fileiras à minha frente, uma senhora de uns 70 e poucos anos segurava o celular com as duas mãos. E o aplicativo do banco estava aberto, com a fonte no tamanho máximo, letra garrafal. Porque ela precisa enxergar. Eu vi o saldo, vi as movimentações, os valores, vi cada vírgula daquela tela e vi que ali havia centenas de milhares de reais expostos para qualquer pessoa que estivesse olhando. Ela não percebeu o que eu estava vendo. E olha só, ninguém ali parecia perceber. Tinha uma fileira inteira atrás dela. Tinha gente passando no corredor, tinha alguém em pé, encostado na parede, no ângulo perfeito. E eu fiquei com uma pergunta atravessada na garganta que eu vou dividir com você agora. Por que que a gente tem tanto medo do hacker sofisticado e entrega a própria vida financeira de graça para desconhecidos todos os dias? Se você tem pai, mãe, um tio, uma avó, alguém que você ama e que você não quer ver passando por isso, fica comigo até o final, porque no meio desse vídeo eu vou te fazer uma pergunta desconfortável sobre você mesmo, não sobre eles. E se inscreve no canal, porque aqui a gente fala de dinheiro pelo lado que ninguém fala, o lado do comportamento. Antes de continuar, para um segundo e pensa comigo. Na fila do banco, você abriu o aplicativo enquanto esperava, tinha gente do seu lado e você nem olhou ao redor. No shopping, você conectou no Wi-Fi público e entrou na conta bancária, rápido e sem pensar duas vezes. A notificação. Chegou uma mensagem do banco na tela bloqueada com o valor visível para qualquer um que estivesse por perto. O celular emprestado. Você desbloqueou e passou para outra pessoa, sem lembrar o que estava aberto atrás. A ideia aqui não é te assustar, é te fazer pensar uma frase muito simples. Eu faço isso porque a gente tem uma mania perigosa. A gente acha que essas cenas são sempre dos outros, do idoso, do desatento, do ingênuo e não são. Quando você pensa em risco financeiro, o que aparece na sua cabeça? O hacker num porão escuro, o e-mail de phishing, o vírus invisível. Agora deixa eu te contar o que realmente acontece. Uma distração de 10 segundos, o excesso de confiança no ambiente, a rotina automática e feita sem consciência nenhuma. Você não precisa ser descuidado para ficar vulnerável. Às vezes, basta estar distraído. E não é falta de inteligência, é como o cérebro funciona. O cérebro cria atalhos para economizar energia. Quando ele se sente num lugar seguro, uma sala de espera, um elevador, uma fila de mercado, ele relaxa a atenção. E aí você entra no piloto automático. E esse piloto automático é ótimo para a maioria das coisas da vida, mas com informação financeira, num lugar público, ele poderá cobrar caro. Repara no ciclo, porque ele é sempre igual. A sensação de segurança, a atenção relaxada, o comportamento vira automático. E aí vem a exposição involuntária, sem má intenção, sem erro grave, sem um momento sequer em que alguém fez algo errado. Agora eu vou te falar uma coisa que pouca gente percebe e que muda tudo quando você entende. Não é só o número na tela que revela a sua situação financeira, é a forma como você reage ao abrir o aplicativo, o alívio no rosto quando o saldo aparece. A preocupação quando surge uma cobrança inesperada, a pressa para esconder a tela quando alguém passa por perto, o olhar inquieto enquanto digita a senha. Você acha que as pessoas estão olhando apenas para o celular, mas muitas vezes elas estão olhando para você. Elas percebem sua ansiedade, seu medo, sua pressa, sua tranquilidade. E seu comportamento entrega muito mais informações do que qualquer aplicativo. Guarde esta frase. Quem procura explorar uma vulnerabilidade financeira raramente começa pelo sistema. Começa observando pessoas, porque números podem estar protegidos, mas comportamento quase nunca está. Sua expressão comunica, seu jeito de agir comunica, sua ansiedade comunica. E às vezes, antes mesmo de alguém conhecer o seu patrimônio, já conseguiu identificar a sua vulnerabilidade. Agora eu preciso falar dos seus pais. E eu quero fazer isso com muito cuidado, porque tem uma coisa que a gente repete sem pensar. Meu pai não sabe mexer no celular. Não é isso. Não é sobre tecnologia. Idosos não viram alvo porque não sabem usar um aplicativo. Eles viram alvo porque carregam uma coisa muito mais humana, a confiança. Eles cresceram numa época em que confiar era algo normal, em que a palavra de uma pessoa valia. Em uma época que os vizinhos se ajudavam e que estranhos não eram ameaça. Essa virtude é muito linda, mas virou uma porta de entrada.
Não é culpa deles, é a época em que eles se formaram. O mundo mudou e ninguém avisou direito. E tem mais duas coisas que quase ninguém fala. A vergonha. Muitos têm vergonha de dizer que não entenderam. Vergonha de perguntar de novo, de pedir para repetir, de parecer que já não dão conta. E aí, eles aceitam ajuda de qualquer um que pareça saber o que está fazendo, inclusive de um golpista muito paciente, e ainda tem a solidão. Quando os filhos estão ocupados demais, o dia é longo e a casa é silenciosa. Qualquer atenção parece boa e o golpista sabe disso. Ele não começa pelo dinheiro, começa pelo vínculo. Ele mantém o contato, liga com frequência, pergunta como a senhora está. Lembra o nome do neto? O dinheiro é só o final da história. Quando foi a última vez que você explicou para o seu pai que nem toda ligação de banco é verdadeira? Que nem toda mensagem de filho precisando de ajuda é do filho? A gente acha que eles já sabem, mas será que sabem mesmo? E agora eu vou dizer uma coisa que talvez te incomode. Às vezes, quem falha em proteger é a família. Não por maldade, Pai, por é só pressa, clicar por aqui, ó. falta de Quantas paciência, vezes eu tenho que por achar mostrar? que meu Mas pai é como volta para a tela esperto, não anterior? cai em Toque aqui e golpe, pronto, por não não tem o querer dia ter todo. conversas difíceis, por acreditar que proteção financeira é só sobre investimento e não sobre comportamento. Repara uma coisa, a gente fala de herança, de plano de saúde, de aposentadoria, mas quem fala sobre como o seu pai se comporta quando está sozinho, com o celular na mão, numa sala de espera? E tem um detalhe que faz toda a diferença. Se você chega e diz, pai, o senhor não entende disso, larga esse celular. Você garante uma coisa só, que no dia em que acontecer algo, ele não vai te contar. Porque ninguém conta um erro para quem já o tratou como se fosse incapaz. Discrição financeira é um hábito que se ensina com carinho, nunca se cobra com raiva. E aqui está o coração desse vídeo. A gente passa a vida aprendendo a construir patrimônio. Investir, poupar, diversificar e quase ninguém fala em proteger informação como forma de riqueza. Tem gente protegendo o dinheiro no investimento e expondo tudo no comportamento. Riqueza não é só o que você acumula. Riqueza também é o que você não perde, e não perder começa muito antes de qualquer golpe. Começa no comportamento de todo dia. Discrição financeira não é desconfiar de todo mundo, é entender que informação tem valor e que você decide a quem ela pertence e olha um padrão curioso. As pessoas que constroem patrimônio de verdade, sólido, duradouro, falam menos, mostram menos. Precisam menos provar, não é arrogância, é maturidade. O dinheiro real não precisa de plateia. O novo luxo é o silêncio. E tem uma última peça, e é a que quase ninguém liga. A ansiedade financeira baixa a sua guarda. Pensa, quando você está preocupado com dinheiro, o seu foco vai todo para dentro, e para o problema, para os números, e para a conta que vai vencer amanhã. E quando o foco vai para dentro, a percepção do ambiente cai. Você deixa de ver quem está do seu lado. Deixa de olhar ao Agora, a redor. senhora clica Você abre aqui. o aplicativo no meio Isso, é do só mundo confirmar e e não pronto. enxerga o mundo. Viu como Às foi vezes, fácil? o problema não é falta de dinheiro, é a obrigada, falta meu de jovem. percepção. E a ansiedade rouba essa percepção silenciosamente. Foi por isso que aquela senhora do hospital não olhou para trás. Ela não estava sendo descuidada, ela estava num hospital, preocupada, cansada, conferindo se o dinheiro tinha caído, com a guarda no chão, como qualquer um de nós. A vulnerabilidade financeira começa muito antes do golpe. Os golpistas observam a distração antes de observar dinheiro. Eu não vou te dar dica de senha, isso você acha em qualquer lugar. Eu vou te dar 4 coisas de comportamento que é onde tudo começa. Primeira, sempre olhar ao redor antes de abrir o aplicativo, inclusive se tem câmeras acima de onde você está. Você gastará 3 segundos, só isso. Antes de abrir o banco, você olha quem está atrás, do lado ou nas proximidades. 3 segundos que viram um hábito, e hábito é a única coisa que funciona no automático, a seu favor. Segunda, nada de dinheiro se resolve por telefone. Combine isso com a sua família como uma regra de casa. Obrigado, eu ligo de volta pelo número do cartão. Ponto. Se for algo verdadeiro, a pessoa vai esperar. Se for golpe, terá pressa. Terceira, converse com seus pais sem infantilizar. Não chegue corrigindo. Chegue assim. Pai, quase me passaram a perna semana passada. Como é que o senhor faria nessa situação? Você não tira a autonomia dele, você convida ele a ser conselheiro, conselheiro fala e criança vigiada esconde. Quarta, tire a vergonha da mesa antes que ela apareça. Diga isso para eles hoje, num dia comum.
Se um dia acontecer com você, me conta na hora. Sem sermão, eu não vou achar que você está velho. Eu vou achar que você é humano. Essa frase pode valer mais do que qualquer investimento que você faça esse ano. Talvez o maior perigo hoje não seja quem invade as contas, e sim quem invade a confiança das pessoas. Você vai sair daqui diferente, vai olhar ao redor antes de abrir o aplicativo. Você vai perceber no meio da fila o momento exato em que a sua guarda baixou. E você vai lembrar da senhora do hospital e vai entender que aquela cena não era sobre ela. Aquela cena era um espelho. Então fica a pergunta: as pessoas que você ama estão realmente protegidas ou só acostumadas a viver no automático? Se esse vídeo mexeu com você, faz uma coisa: manda para alguém da sua família. Não precisa escrever nada, só manda. Uma pessoa alertada hoje evita uma perda enorme amanhã. E se inscreve, porque a gente continua essa conversa toda semana e educação financeira não é sobre quanto você ganha. É sobre as decisões que você toma todos os dias e isso é da minha conta, da sua conta e da nossa conta.